Olá amigos da Aqualinha, tudo bom? Seja bem-vindo novamente em mais um vídeo. Como prometi, vou tentar agora ser constante, beleza? Bem gente, um dos temas que sempre vem ao nosso questionamento nas redes sociais está relacionado ao quê? A iluminação do seu aquário. Bem, mesmo não estando com o meu aquário aqui, eu vou tentar demonstrar para vocês algumas coisas que talvez sejam importantes e que talvez vocês não saibam, tá certo? E uma delas está relacionada ao quê? O que é mais importante para um aquário? Plantado, lumens ou par? Dúvida cruel, né? Vem comigo então que eu vou explicar para você certinho o que é isso, tá certo? Bem, antes de mais nada, eu vou até pegar aqui nas minhas anotações, né, para dizer que não tem nada fake, muito pelo contrário, mas é muito importante algumas coisas, tá? Você diferenciar o que realmente é uma coisa da outra. Para isso ocorrer, eu vou precisar talvez demonstrar isso para vocês. E talvez a maneira mais eficiente que exista é mostrando dentro de um aquário. Poxa, mas aqui eu não estou no meu ambiente com o meu aquário. Como é que eu vou poder fazer isso? Bem, antes de mais nada, né? Vamos aqui começar a montar. Aqui vai ser o suporte, onde eu vou colocar. E aqui está o nosso aquário. Sim, eu sei que ele é redondo, ele foge totalmente do aspecto e do espectro que você está acostumado de ver, das proporções, mas infelizmente é o que nós temos para a janta. Tá certo? Então aqui, eu vou tentar demonstrar nele isso que está relacionado à questão dos lumens e do par. Para isso, eu vou ter que tentar montar ele aqui pelo menos, né? E essa montagem eu vou tentar fazer da seguinte forma, como se você estivesse na sua casa, né? Então vamos colocar o substrato. Se vocês perceberem, né, eu vou tentar colocar o substrato para que na câmera apareça um pouco mais de profundidade, tá bom? Então, não testei para ver como é que isso vai ficar realmente na prática, mas eu acredito que vai ficar interessante. Porque assim eu vou conseguir demonstrar para vocês essa diferença de lumen e par. Mas logo de cara, enquanto eu estou montando aqui, eu já vou dizer para você, lumens é a energia luminosa a qual nós conseguimos enxergar. Ó, você está conseguindo enxergar isso aqui graças aos lumens que está nessa iluminação, que está proporcionando isso para você, tá certo? Então isso aqui, ó, é através dos lumens. Então, quanto mais lumens você tiver, mais nítida talvez vai ser a imagem que você vai conseguir enxergar, tá certo? Então, tá acabando aqui o substrato que eu tinha escolhido para esse vídeo. Vamos terminar de preencher aqui, ó. Tem um pouquinho ainda. Isso. Acho que mais uma colheradinha aqui. Ou melhor, mais uma xícarazinha de café. Pronto. Então finalizamos essa parte aqui do substrato, tá certo? Como eu esqueci minha paleta, então eu vou usar minha mão mesmo. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Com essa aqui, vou trazer para cá, para tentar deixar esse aspecto de profundidade aí para vocês. Então, o substrato ele está muito mais alto aqui atrás do que na frente, tá bom? Agora vamos ao segundo ponto, que principalmente para o aquapaisagismo, nós temos o quê? O hardscape. Então agora eu vou colocar só um pouquinho aqui para o lado, isso. E agora vamos focar aqui, ó, vamos focar aqui. Então eu peguei algumas rochas, tá? De vários tamanhos.
para que possamos trabalhar agora aqui esse hardscape. Então, dentro de um aquário plantado, como nós temos seres vivos, que são as plantas, além dos nossos amigos peixes, qual dessas duas fontes de radiação talvez é mais importante para a planta? É a radiação que oferece a energia para poder fazer a fotossíntese, ou é a radiação que vai favorecer com que você consiga enxergar melhor? Você está percebendo agora onde eu quero chegar? Então, vamos continuar aqui. Já eu entro nessa seara. Tá? Então, assim, não tenho muito o que fazer. Então, vou pegar aqui já uma rocha aqui, ó. Essa aqui eu vou deixar aqui, por exemplo. Eu não estou tendo a visão de vocês, tá? Eu estou tendo uma visão aqui totalmente oposta. Essa outra, eu vou deixar ela mais aqui. Tá? Vamos ver se tem mais algumas. A rocha que eu mais trouxe aqui. Então, eu vou colocar uma aqui atrás para auxiliar numa composição aqui triangular, ó, vocês estão vendo? Ó? Formando um triângulo aqui ou um triângulo aqui. Talvez eu coloque uma outra, deixa eu ver. Essa aqui tá bacana. Talvez eu coloque ela aqui um pouquinho na frente, assim inclinada. Como eu falei, eu não estou vendo a visão aí de vocês. Não sei se está ficando legal. Deixa eu dar uma olhadinha, só um minutinho. Tá até interessante. Agora aqui atrás, eu não sei se eu estou com mais rochinhas. Não, grandes eu não tenho mais. Então eu vou colocar mais uma aqui assim, ó. Nessa posição. Eu vou pegar uma outra aqui que também tá legal para fazer uma composição aqui atrás. Assim. E as menores, deixa eu ver se eu tenho algumas menores aqui. Ó, essa aqui eu vou deixar aqui. Eu vou colocar uma bem aqui também. Eu vou deixar uma aqui assim, ó, compondo aqui. E vou pegar essa aqui, talvez, vou botar aqui. Vou dar uma olhadinha na visão de vocês para ver como ficou. Vou dar uma melhorada, só um minutinho, tá bom? Bem assim que eu queria, mas como agora nessas proporções, eu não tenho muito o que escolher não. Mas eu tentei fazer mesmo que não tenha, né, um efeitozinho aqui, talvez de um vale. Eu vou chegar essa aqui mais para frente, só para dar um preenchimento, tá bom? Bem, então, voltando ao assunto, tá aqui o aquário e ele vai receber iluminação, tá certo? Então, desde os primórdios assim do aquarismo plantado, que eu tenha acesso, que isso foi lá em 2005 ou 2004, nós tínhamos uma máxima de que nós temos que usar 1 watt por litro para que uma planta ela tenha sustentabilidade e ela possa crescer com qualidade. Plantas mais exigentes, tá? Que vai demandar substrato fértil e também fertilização tanto líquida quanto de CO2. Fechado? Então, claro que tem plantas low-tech, como a galera gosta de chamar, ou de baixa demanda, que não precisa de tanta iluminação dessa forma. Mas, na grande maioria das vezes, a gente usava então essa métrica de que se eu tenho um aquário aqui de 15 litros, esse aqui deve ter 15, talvez, não sei, 10, descontando substrato e rochas, etc., pode ser que tenha caído, vamos botar um número inteiro para ficar mais fácil, que ele tenha 15 litros e eu descontando substrato e rocha ele caia para 10. Eu sei que é menos, mas para o exemplo ficar mais fácil. Então se eu tenho um aquário de 10 litros, tá? Tirando o volume que a gente colocou,
eu precisaria pelo menos de 10 watts para poder colocar qualquer planta aqui e ter sucesso. Mas isso ocorreu num período onde as lâmpadas que nós utilizávamos eram o que? As fluorescentes, principalmente as fluorescentes compactas. Então isso faz tempo pra caramba, tá? Hoje o mercado ele está predominantemente movido dentro do que? Da iluminação LED, certo? E aí, né, quando eu retornei para o aquarismo em 2020, devido à pandemia, como muitos também voltaram, eu tinha minha luminária da Boyle de lâmpada fluorescente e que para mim tocava muito bem o meu aquário, que era de proporções bem mais baixas, porque eu tinha um aquário que foi montado para a iluminação que eu tinha. Como eu não tinha uma iluminação de potência na época, então eu falei, cara, eu tenho que fazer realmente um aquário mais baixo para que a energia luminosa daquelas lâmpadas possa chegar nas plantas com qualidade. Então, esse meu aquário, ele era bem mais baixo para poder o quê? A iluminação dar certo, tá certo? E aí, né, com a pandemia, e quando eu retornei, eu levei um susto, porque na época que eu saí do hobby, lá em 2012, por aí, 2013, o LED ele estava engatinhando. E quando eu cheguei, cara, o LED era tudo, o LED era vida, né? E eu vou falar aqui para vocês uma dica que eu acho bem interessante. Eu vou até pegar aqui e vou pesquisar aqui no Google, tá? Equivalência, potência, lâmpada fluorescente e LED. Aí eu vou aqui na parte de imagens, tá? E eu vou pegar aqui uma tabelinha bem marota aqui, bem simples, tá aqui. Achei uma aqui bem legal, tá? Então, vamos lá, só para vocês terem ideia. Então, voltando àquele exemplo, tenho 15 litros descontando hardscape, tenho 10 litros livre. Então, para tocar este aquário aqui de 10 litros, eu ia colocar uma lâmpada de 10 watts, fluorescente, tá bom? Joia? Então, segundo as equivalências de hoje, de uma tecnologia para outra, o que nós temos? Por exemplo, eu vou dar esse exemplo da lâmpada aqui, só que de 9 volts, tá? E não de 10. Mas a lâmpada fluorescente de 9, que eu colocaria aqui, isso lá em 2008, 2005, para poder iluminar esse carinha aqui e botar inclusive aqui qualquer tipo de planta, até calitricoide, independente, ela era uma derivação tecnológica superior de uma lâmpada incandescente de 30 watts. A lâmpada incandescente era aquela com filamentos, que era amarelada. Acho que quem tiver a minha idade aí, ou próximo dela aí dos 47, 48, vai lembrar como é que foi realmente o processo de migração dessas lâmpadas para as fluorescentes. Na nossa conta de luz foi bacana, ajudou bastante, tá? E aí, qual então a equivalência de uma lâmpada fluorescente para uma lâmpada de LED? Então, se uma lâmpada incandescente de 30 watts ela equivale a 5 watts a 9 watts, perdão, de iluminação fluorescente, quanto equivale a sua equivalência em LED? 5 watts. Então, você pode perceber aí que é a metade mais 0,5. Então, nós saímos de uma iluminação que gastava muito de 30 watts para uma lâmpada de 5 watts. Aonde eu quero chegar? Lembra que eu falei da regrinha que eu sei que muitos ainda usam, que é 1 watt por litro? Era 1 watt por litro fluorescente. Então vocês perceberam isso, né? Vocês perceberam que essa regrinha que existia no passado era uma regrinha para essa carinha aqui, ó. Eram essas lâmpadas compactas ou lâmpadas fluorescentes, que essa aqui também é a lâmpada T5,
que a galera usava muito, que basicamente é pegar uma compacta dessa e esticar. E aí você ia ter uma lâmpada fluorescente, só que com um bulbo bem fininho, é a T5. Então, essa prática, ou melhor, essa regrinha de 1 watt por litro era nessa época. Agora a coisa mudou, gente. Então, só voltando rapidamente, se eu tinha 10 watts de luz aqui, para esse cara aqui funcionar hoje em LED, eu preciso só da metade. Ou às vezes até menos, se for um aquário de baixa demanda. É muito simples você fazer esse cálculo. E muitas vezes você está comprando uma luminária que você não vai usar a potência toda e está gastando uma grana e você não vai ter resultado. Tá certo? Então eu queria mostrar aqui para vocês na prática duas coisas. Tá? Então, eu vou pegar de um lado uma luminária que é de aquário, tá? E eu vou colocar aqui do lado de uma luminária que é feita de barra de LED, que inclusive é a luminária que está fazendo parte da iluminação aqui do cenário, tá bom? Eu vou deixar aqui um pouquinho de lado agora, tá? Então eu vou pegar aqui a barra, vocês vão ver uma mudança aqui na iluminação, com licença. Então aqui, ó, eu estou com a barra de LED de um lado e eu estou com a luminária que eu uso num dos meus aquários, um aquário de ciclídeo, tá? Então aqui, ó, nós estamos aqui com as duas iluminações, barra e a de aquário plantado, perdão, aquário de ciclídeos, tá certo? Eu sei que a cor tá diferente porque essa aqui é uma barra mais amarelada, ela não é a branca. A nossa branca está sendo utilizada hoje em algum outro projeto, então não consegui trazê-la aqui, tá certo? Mas o que eu quero mostrar para vocês? Aqui nós temos lumens, que é justamente a energia luminosa para poder apresentar ou mostrar alguma coisa. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Então, com lumens, eu faço o quê? A visualização dos meus olhos para que eu possa enxergar algo. E quando eu tenho uma luminária para aquário, além dessa mudança em a tonalidade de cor, ela também está favorecendo aos seres vivos que fazem fotossíntese nela, além da gente conseguir enxergá-la também, tá certo? Então aqui, eu consigo enxergar ela, mas eu também consigo fazer com que, se tivesse algum ser vivo na água aqui em cima dessa planta, ela conseguir fazer fotossíntese caso esse fosse o objetivo dela na vida, tá certo? Vou dar um exemplo agora mostrando aqui no nosso hardscape que eu montei, tá bom? Então vou colocar aqui de lado, tanto a barra, vamos tirar aqui meu modelo, né, minha rochazinha, vou colocar aqui eu só vou demonstrar, eu não quero demonstrar potência nem nada, mas só para vocês terem uma ideia. Vocês estão vendo aqui, ó, a iluminação eu sei que ela é amarelada, tá? Mas ela está fazendo a iluminação dentro do aquário, a gente consegue enxergar realmente, mas como essa iluminação não tem par, apenas lumens, que é a iluminação, é a radiação luminosa para a gente poder enxergar, joia, eu estou enxergando tranquilamente, sim. Então isso aqui facilita que eu consiga enxergar o que está dentro do aquário. Então se tem um aquário de Kingios, por exemplo, que você não depende de muita energia para que os seres vivos aqui façam fotossíntese, então essa é uma iluminação bacana que você pode usar sem nenhum problema. E você pode usar com várias cores diferentes, mas se o teu objetivo é ter um aquário profissional e se você vai ter realmente plantas nesse aquário, então aí eu sugiro que você faça uma pequena mudança. Porque aqui, além de você ter uma iluminação adequada, você vai ter uma penetração que é a energia que está entrando aqui dentro do aquário. Então você vai ver realmente que a iluminação ela tem uma capilaridade muito maior. E essa luminária eu configurei ela exatamente na potência daquela barra. Então, se não me engano, essa barra tem 15 watts e eu coloquei essa luminária aqui em 15 watts também. Mas eu acho que esse módulo aqui ele deva ter talvez uns 40 ou 60 watts, eu não estou lembrado agora. Então aqui eu acho que não tem nem, acho que aqui não está nem com 20% da potência dessa luminária, tá certo? E aqui não estou falando dessa definição, entendeu? A definição também vai contar do que você está enxergando aí,
mas a energia que ela está entrando, ela realmente vai estimular, tá, as células para que elas venham fazer todo aquele processo de fotossíntese, tá certo, gente? Então esse vídeo ele foi montado justamente para poder demonstrar isso. Não estou querendo patrocínio, porque eu não tenho, eu apenas confio na marca. Pode ser qualquer marca que você venha comprar, não importa. A única coisa que nós recomendamos é o seguinte: se você for entrar em contato com o vendedor, questione. Além de lumens, porque normalmente quando você vai ver no anúncio de uma luminária para aquário, eles sempre colocam lá: ah, essa luminária de aquário tem 50.000 lumens. Tá, as plantas não vão fazer uso dos lumens, elas vão fazer uso do par. Então, quanto de energia vai estar incidindo realmente na planta, principalmente no corpo da folha, né? Para que os cloroplastos dentro das células possam captar e a partir daí fazer todo o processo da fotossíntese, tá? E esse par, ele não está relacionado somente na questão da energia, mas sim do espectro de luz. Essa lâmpada não tem todos os espectros de luz, aqui só tem lâmpada amarela. Já aqui não. Aqui eu tenho todos os espectros de luz que uma planta precisa para fazer fotossíntese. E dos todos os tipos de fotossíntese necessária para a planta. Então, isso também é muito importante. Um espectro de luz que seja o mais reativo para que as plantas possam fazer a sua fotossíntese. Então isso também é muito importante. Então na hora que você for fazer a aquisição da sua luminária, 3 coisas que você precisa ter cuidado. 1, a potência. Esquece essa questão de 1 watt por litro, vá mais para a racionalidade, tá? Se você quiser ter um gap e você ter aí em torno de 30%, 40% da capacidade da tua luminária não estar trabalhando, significa que talvez ela venha ter uma durabilidade maior. Então é ótimo. Então, se a questão da potência não é problema para você, joia. 2, não veja apenas a questão dos lumens, veja a questão do par. Quanto de par que que essa luminária possui. Tá? As principais indústrias que desenvolvem e vendem e comercializam essas luminárias, eles possuem um dispositivo, um aparelho assim realmente bem moderno, que ele faz o cálculo do par em determinadas alturas. Alturas, quando eu falo, não é a altura da luminária, mas dentro de um aquário, como você pode ver aqui, ó, se eu tenho uma planta nessa altura, a energia luminosa vai estar mais próxima da superfície da água. Então, a quantidade de energia de radiação, ela vai ser maior aqui do que aqui embaixo. Aqui embaixo ela tem que passar por toda o corpo d'água, entendeu? Então existe refração, existe perda. Então isso é importante de você também saber qual que são as alturas que você pode estar usando, não só a luminária, mas quanto de energia vai chegar em determinadas regiões do teu aquário. Porque esse módulo aqui, por exemplo, você está vendo que ele é central, né? Ele é centralizado aqui, ó. Então, em algum momento, a energia que vem aqui, ela é muito mais forte do que, ó, nas laterais, ó. Aqui, ó. Aqui é muito mais forte a energia e nas laterais vai diminuindo. Então, se você tem um aquário plantado e você colocou ela e o aquário é exatamente do tamanho dessa luminária, perfeito, o que você vai ter? Aqui no canto você vai ter sim plantas que vão receber energia, mas a energia ela vai ser diferente se ela estivesse aqui no meio. Entendeu? Então, até a distribuição das plantas vai modificar para que você coloque plantas talvez com mais necessidade de iluminação onde o feixe de energia está, do que nas laterais. Então, isso você também tem que prever antes de comprar, tá certo? Gente, então acho que é isso. Eu espero que esse segundo vídeo desse retorno tenha ficado muito melhor, eu acho que ficou. Eu não sei se deu para enxergar a iluminação aqui dentro do aquário. Esse aquário ele vai ficar aqui vazio, mas vai ficar aqui na minha prateleira para que eu possa sempre estar usando ele, tá certo?
Isso aqui não foi para demonstrar um hardscape, de um aquapaisagismo, muito pelo contrário, mas eu tinha que demonstrar isso em algum local. Então eu achei mais pertinente usar aqui, tá bom? Deixe o seu like, que ele é muito importante para saber se com esse retorno a gente está levando realmente um conteúdo de qualidade para você, diferente, tá bom? Outra coisa, siga os nossos canais. Se você quiser fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, você também será muito bem-vindo, tá certo? E é isso, gente. Eu espero que isso possa ter tirado algumas dúvidas de vocês, talvez terem criado tantas outras, mas eu acho que é isso que é importante, vocês terem uma noção e uma visão um pouco mais ampla do aquarismo em si, né? E o aquarismo é isso, cara. O aquarismo é vida, o aquarismo é uma forma de você encarar o mundo de uma maneira diferente. E eu amo aquarismo desde 2004, então agora vai fazer praticamente aí já 20 anos que eu estou no aquarismo, né? Como eu já falei em alguns locais, com alguns amigos, eu tive uma perda agora no começo do ano, que foi meu pai. Eu tive a sorte de fazer a última montagem para ele, quando ele ficava lá em casa, ele ficava vendo os peixes nadando. Eu consegui mandar ele para o IAPLC de 2022. Essa montagem está até hoje lá, mas se vocês verem como ela está, vocês não vão acreditar, né? Porque realmente eu perdi um pouco do tesão do hobby. Mas eu não sei, talvez agora com esses vídeos eu consiga novamente retornar e fazer uma coisa diferente, que eu sempre pensei em fazer, mas eu não tinha espaço. Mas agora aqui na agência, como nós temos um estúdio, então acho que fica muito mais salutar eu fazer isso aqui. Então é isso, gente. Muito obrigado mesmo. Deixem suas dúvidas, compartilhe, siga nossos canais e, cara, vamos fazer desse hobby uma maravilha, tá certo? Com conteúdo 100% prático, não talvez 100%, mas 50% prático, muito coerente, sem que ninguém pague a gente para falar bem ou não de uma coisa ou de outra, e com um cunho e uma visão bem profissional e técnica também, tá certo? Mesmo não sendo um doutor na biologia ou não sendo um professor, mas sendo um aquapaisagista e com muito orgulho e carinho aí há mais de 20 anos. Eu acho que isso faz todo o diferencial. Então, um beijo forte a vocês e até a próxima, gente. Um abraço.